Olá, amigos da ANAN, Associação Nacional dos Advogados Negros. Olá, presidente Estevam Silva. Meu nome é Marco de Preto, jornalista, ativista do movimento negro. Também fiz pós em Ciências Políticas na FESP, aqui em São Paulo. E hoje estou candidato a vice-prefeito na cidade de São Paulo, na chapa de Marina Elu, Rede de Sustentabilidade. Quero agradecer a oportunidade e trazer algumas considerações nesse tema tão importante e nesse projeto tão importante sobre temas polêmicos à comunidade negra. E o meu tema, dado pelo querido Estevam, é cotas é nivelar por baixo? É uma pergunta, é uma afirmação. Eu não sou da área dos recursos humanos, né? E muito menos advogado, né? Deixo a questão legal para os nobres causídicos e as nobres causídicas. Mas eu vou tentar aqui colocar mais uma pulguinha atrás da orelha de quem nos ouve e vê, pensando o seguinte, né? Por que é tão difícil para nós, aqui nesse país, conseguir entender que quando você dá oportunidade para alguém, você não está ajudando aquela pessoa, você está ajudando a você mesmo, ajudando a sua empresa e ajudando ao país nesse sentido. Haja visto que nosso país é um país feito de diversidade, é um país feito de várias populações, é um país feito por várias pessoas, várias culturas, que nos torna um dos países únicos nesse mundo, né? O tema é muito interessante, principalmente porque foi levantado num Roda Viva feito há algum tempo, por volta de 3 semanas atrás, a partir dessa data. Hoje é dia 6 do 11, né? Se não me engano, faz aproximadamente um mês no máximo, que a CEO do Nubank, Cristina Junqueira, estava explicando como funcionam as ações afirmativas dentro da sua empresa, e ela usou o termo que seria deixar alguma pessoa entrar, por exemplo, no caso da Nubank, sem um curso de inglês, seria nivelar por baixo. Isso deu uma polêmica, isso deu muita repercussão dentro das redes sociais e nos faz pensar o quanto as pessoas estão despreparadas, né? Existe todo um arcabouço legal, como eu deixei claro no começo, não sou advogado, mas que justificam as empresas pensarem de maneira diferente, né? Quando a pessoa fala nivelar por baixo, está intrínseco nessa fala várias colocações. A primeira, como eu disse, é a falta de preparo, né? É de espantar uma pessoa que morou fora, como ela alegou, que tem todo um conhecimento da tecnologia e é representante de uma empresa, não só representante, fundadora de uma empresa que provavelmente será uma das maiores da América Latina, já que ela estava falando de aquisição, de ir para outros países aqui fronteiriços, né, da América do Sul. Quanto essas pessoas estão despreparadas, né? E se acham, dentro desse despreparo, eles não consideram que devem buscar ajuda. Hoje não é difícil você achar pessoas não negras, inclusive, logicamente que eu prefiro as negras que falem sobre isso, o famoso lugar de fala, né? Que possam instruir essas pessoas e orientar para falar sobre questões raciais, né? Então, a primeira coisa é esse despreparo. E esse despreparo significa que as pessoas elas realmente não têm noção do que significa a inclusão dentro das empresas, que seja através de você dar oportunidades, né? Outra coisa, já existe, como eu disse, um arcabouço legal aí que pode servir muito bem para as empresas entenderem que não é uma ajuda ou é um favor à comunidade negra, e sim um direito, um dever, inclusive uma forma de você melhorar a sua empresa, portanto, adquirir e aferir maiores lucros, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a Lei 12.288 de 2010, no seu artigo 2, que declara é dever do Estado e da sociedade promover a igualdade de oportunidades, independente da etnia, da cor da pele. Não se trata somente, portanto, de uma obrigação a ser levada a cabo pelo Estado, mas também pela sociedade civil, ou seja, pelas empresas. Então, já é claro, através dessa lei, que é baseada na Constituição,
que é dever das empresas participarem da inclusão social, né? Outra coisa também, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é importante, nós temos também várias e várias empresas hoje, grandes empresas, não estou falando de pequenas, não, estou falando de grandes empresas que já entenderam que você incluir pessoas, que você colocar a diversidade dentro da sua empresa não é só justo, legal e lucrativo, né? Então isso também é muito interessante. Outro ponto que eu queria trazer, que eu acho também relevante para a nossa discussão, é o quanto nós, da própria comunidade negra, e eu estou aqui falando realmente para provocar, mas quanto nós, da população negra, estamos despreparados para sair de algumas armadilhas, como, por exemplo, falar que as ações afirmativas, cotas, elas são coisas que dadas, que eu não quero fazer um favor. Não é um favor nenhum. Isso significa que nós temos um desconhecimento da própria história do Estado. A própria formação do Estado brasileiro, a formação da sociedade brasileira, baseada na exclusão do outro. E quando você, mesmo que passe um tempo, você haja de alguma maneira para reparar essa, essa falha ou esse momento histórico negativo, ainda dentro da nossa comunidade é levado, são pessoas que são levadas a pensar nisso como se fosse um favor e não uma reparação. Isso é muito devido a essas grandes empresas que não colocam a ideia de você colocar a diversidade dentro da empresa como uma coisa boa, você não traz pessoas preparadas e coloca isso para fora, como, por exemplo, usando o termo nivelar por baixo, né? Outro aspecto que eu acho interessante, nesses poucos minutos que me faltam, que foram me dados, já sempre agradecendo a Anan e ao presidente Estevam, é o quanto nós temos dificuldade de pensar que a falta da diversidade, que foi proposital aqui na sociedade brasileira, significa eliminar concorrência. Eu sou da área da economia, das finanças, né? E é muito estranho como a gente não percebe que racismo, e quando a gente usa termos nivelar por baixo, na verdade, é uma parte da sociedade eliminando concorrência, né? Nós utilizamos muito o termo racismo, utilizado a bondade do outro, mas na verdade, junto com isso, para não negar a outro, né? Mas junto com isso significa eliminar uma concorrência e pior, dentro do mundo capitalista, da pior forma que pode ser utilizado, que é eliminar a concorrência de forma não legal, de forma predatória e de forma não justa. Você usando de instrumentos artificiais, porque você fazer leis racistas, você ter uma sociedade que não é antirracista, é artificial. Quando a gente sabe muito bem que o cerne da comunidade, o cerne do ser humano é se juntar. Então a gente faz de uma sociedade instrumentos artificiais para eliminar concorrência. E aí a falta de educação, e a falta de oportunidade nos ambientes de trabalho, a discriminação, o racismo, que é a junção de discriminação e o preconceito, né, fazem com que o nosso capitalismo, falando das empresas, seja um capitalismo de compadrio, um capitalismo torto. Então, são essas provocações que eu queria deixar para vocês, sem ter uma resposta para isso, mas observar que, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa que estão querendo eliminar concorrência de forma artificial. Então, quando falarem para você que ações afirmativas dentro das empresas é nivelar por baixo, significa que a pessoa está te enganando para não abrir concorrência. E a melhor parte do capitalismo é a concorrência leal. Um grande abraço, eu sou Marco de Preto, um abraço para os amigos da ANAN.